Você, quero que você abra mesmo seu coração nessa noite. Deus trouxe muito forte esse tema. Eu quero que você entenda e que você saia daqui com essa convicção de que Deus tem o controle e Deus tem o comando, Deus tem toda a autoridade sobre as nossas vidas. Amém? Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Isaías 43, profeta Isaías, capítulo 43, profeta Isaías, profeta messiânico. O livro de Isaías não tem nem dificuldade de achar, porque se você abrir o meio da Bíblia, você vai achar Isaías. É o maior livro da Bíblia. Ele tem 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros e Isaías tem 66 capítulos. Então não vai ter dificuldade nenhuma de você achar Isaías. Isaías 43, quem encontrou, diga amém. Isaías 43, apenas um versículo, mas eu quero que você não feche a sua Bíblia, que Deus tem algo tremendo para falar com você nessa noite. Isaías 43, versículo 13, olha que bênção, olha que delícia de versículo. A palavra fala assim, o versículo 13 de Isaías 43. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Querido, repete comigo assim, ó. Agindo eu, quem impedirá? Agora vamos repetir de uma outra forma bem mais correta. Agindo Deus, quem impedirá? Feche seus olhos, vamos orar mais um minutinho. Pai, eu te agradeço nessa noite por esse culto, por essas famílias preciosas, por essa igreja abençoadíssima aqui reunida nessa noite. Pai, que o Senhor venha agora com uma unção de renovo, de ensino, de restauro, fala conosco, abençoa as nossas vidas pelo poder do nome de Jesus. Nós te agradecemos, glorificamos pela tua graça. Desde já, mandamos embora daqui tudo que não provém do Senhor. Toda obra das trevas, bata em retirada deste lugar agora, em nome de Jesus. Nós não mandamos, nós ordenamos a tua saída deste lugar. Todo espírito de enfermidade que tem assolado as famílias, bata em retirada agora em nome de Jesus. Todo espírito de sensualidade que tem tentado destruir, meu Pai, casamento, sai deste lugar agora em nome de Jesus. E deixa o teu povo agora livre pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Querido, profeta Isaías, profeta messiânico, um dos profetas que mais profetizou a vinda de Jesus Cristo, por isso que ele era conhecido como profeta messiânico. Ele teve muita intimidade com Deus, escreveu tremendamente o seu livro, né, de tantas profecias que Deus trouxe de revelação para a igreja, para nós e para o povo de Israel naquela época. O Val, domingo, ele pregou aqui nesse tema, e o Val pregou, não nesse tema, também no profeta Isaías, em Isaías 52 e 53, que nós compartilhamos nas nossas células, aonde ali ele estava falando do que Jesus fez na cruz por nós. E foi tremendo. Nesse versículo que nós lemos aqui, amado, eu vejo aqui sobre Deus, total comando. Aqui está, todo o comando está na mão de Deus. Quando Deus fala assim, ó, agindo eu, está falando dele, ele está falando, agindo Deus, quem pode impedir? Nós conhecemos um Deus e servimos um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Só aqui já deixa bem claro todo o poder de Deus. Pastor, o que é onisciente? Onisciente, antes de você pensar, ele já sabe o que você pensou. Antes de você falar, ele já sabe o que você vai falar. Onisciente. Onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo.
Ele está na sua casa, Ele está na igreja, aonde você estiver, na escola, Ele está com você, porque Ele é Deus. Então Ele é onipresente. E onipotente é o seu poder, a sua potência. Ninguém pode com Deus. Amém? Por isso que é muito bom ter Ele como Pai. Ninguém pode com Deus. E esse capítulo que nós lemos aqui, é um capítulo que Deus está falando do poder dele sobre as nossas vidas. Ele está falando do poder dele sobre o povo aqui. E hoje do poder dele sobre a igreja do Senhor Jesus. O poder de Deus atuando. Quando nós passamos por momento de provação, nós devemos, querido, exercitar nossa fé. E essa fé, ela vem justamente dizer que Deus está no comando, está no controle das nossas vidas. Se eu e você saímos daqui dessa noite, entendemos que Deus está no controle, eu tenho certeza que você vai dormir mais sossegado hoje, eu tenho certeza que você vai viver um pouco mais tranquilo, porque você vai entender que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Quando nós exercemos a nossa fé de acreditar no comando de Deus, uma coisa interessante acontece. Primeiro, nós limitamos a ação de Satanás e os seus demônios. Só o fato de você acreditar que Deus está no comando da sua vida, no comando da sua casa, no comando da sua família, você já limita a ação do diabo sobre a sua vida. Deu para entender ou não? Mas nós temos que crer nisso. Por que muitos sofrem? Porque eles não creem no poder de Deus sobre nós. Eu vejo muitas pessoas, meu amado, engrandecendo muito o diabo. É lógico que eu não estou aqui querendo menosprezar e falar para que você fique desafiando, não é isso. Mas o que eu quero que você entenda como igreja, que Deus é muito mais poderoso, que Deus tem muito mais poder, Ele criou todas as coisas, e tudo está no comando das mãos dEle. Amém? Para você compreender, querido, nós estamos aqui, esse ar que eu e você respira, é Deus que deixa. Porque se Ele não quisesse, nós não estaríamos aqui. O tema dessa noite é justamente esse versículo. Agindo Deus, quem impedirá? Nesse texto, querido, quando Isaías começa a escrever, eu queria que você até estivesse com a sua Bíblia aberta, ele começa no capítulo 1, no capítulo 43, no versículo 1. Nós lemos o 13, vai lá para o versículo 1. Vamos ver aqui algumas coisas interessantes, para que eu e você comece a entender que Deus, 43, 1, fala assim, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, e tu és meu. Você está falando aqui, meu amado, de Jacó, da descendência, está falando de Israel, da descendência do povo dele. Deus o criou, este povo, Deus o formou, e ele está falando, hoje eu gerei e você é meu. Isso aqui inclui nós como igreja do Senhor Jesus. Por quê, pastor? Mas está falando de Jacó, está falando de Israel. Mas eu e você, meu amado, entramos na promessa que Deus fez a Abraão. Bendito será todas as famílias da terra. Eu e você, nós herdamos isso aqui pela promessa que Deus fez a Abraão, quando Ele chamou Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Sai do meio da tua parentela, que eu vou te mandar para uma terra que mana leite e mel. E de ti farei uma grande nação. E nós conhecemos a história de Abraão. Então eu e você, nós tomamos posse aqui desse versículo, porque a palavra de Deus vai falar que todas as famílias da terra são abençoadas pela bênção de Abraão. Amém? Você pode entender isso? Então você, meu amado, está debaixo da bênção do Senhor sobre as suas vidas, sobre as nossas vidas. E Ele vai dizendo muito bem claro que Ele nos criou, que Ele nos formou e que nós somos dele. Amém? Glória a Deus. Você é de Deus. Eu sou de Deus, meu amado. Nós não podemos aceitar nada que venha tentar destruir isso.
A nossa vida é feita por Deus. Nós estamos no comando e no controle de Deus. Amém? Mas o versículo 2 nos chama a atenção algumas coisas agora, do poder de Deus, da atuação de Deus, que ele fala assim, ó, quando passares pelas águas, serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama ardará em ti. Versículo 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, e dei o Egito por resgate, e o Etíope a Sebá por ti. Então está dizendo aqui, querido, que Deus, Ele está conosco todos os tempos. Então ele está dizendo aqui no versículo 2, quando você passar pelas águas, eu não sei você, passar pelas águas, a nossa mente até dá para calcular. Você consegue ver uma pessoa passando pelas águas, nadando ou a barco. Você consegue imaginar isso, passar pelas águas. Passar pelos rios, a minha mente, a sua mente, nós até conseguimos calcular, imaginar isso. Né? Alguém passando pelos rios, seja de barco. Agora, o que a nossa mente não consegue, meu amado, imaginar, é você passar pelo fogo e você não ser queimado. Sabe o que eu vejo aqui? Que Deus está com nós em 3 dimensões. Quando ele fala que nós passamos pelas águas, está falando de muitas águas. Sabe o que ele está falando? Quando vocês passar pelas lutas, pelas dificuldades, que a sua família passar pelas lutas, pelas dificuldades, eu sou com vocês. Quando ele fala assim, passar pelo rio, é uma coisa menor, é uma coisa mais você particular. Quando você estiver passando pelas lutas, pelas dificuldades, Deus está falando assim, ó, eu serei contigo. Agora quando ele fala, quando você passar pelo fogo, a nossa mente já não tem como imaginar isso, a não ser que seja em desenho. Ou quando nós lemos lá Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, ali você consegue imaginar. Mas quando passar pelo fogo, a minha mente fala, meu Deus, como que seria isso? Você sabia que aqui já é um nível espiritual, já é um nível que te leva de fé. Sabe o que está dizendo? Nas suas lutas, na sua luta espiritual, eu sou contigo. Em 3 áreas aqui, meu amado, nós vemos aqui nesse versículo 2, que Deus mostra estar conosco. Ele está conosco passando pelas águas, e muitas águas. Está conosco no meio da nossa família. Você não é sozinho, você tem a sua família. Estou passando pelo rio, pelos rios, sozinho. Ele está com você nas suas lutas, nas suas dificuldades. Estou passando pelo fogo. Isso já é algo que não dá para imaginar. Aí tem que entrar o quê? A nossa fé em ação. Amém, querido? Glória a Deus. Querido, passar pelas águas. Fala de passar pelas provas. Quantas adversidades nós passamos pela vida? Problemas na família, no trabalho, dificuldades financeiras, crise nos relacionamentos, adversidade que às vezes nós mesmos criamos. Esses são os rios. Quantas águas nós não passamos? Quantas dificuldades nós não enfrentamos na família? Quantas dificuldades nós não enfrentamos às vezes na vida profissional? Quantas dificuldades nós não enfrentamos na vida financeira? Isso é passar pelas águas. Isso é passar, meu amado, quando fala por muitas águas, é a família passando pela dificuldade financeira. Quando fala passar pelas águas, né, é a família passando, né, pelos problemas familiares, filhos, pai, relacionamento, marido e mulher. Agora, o fogo, a chama, serve para nos fazer crescer na fé, ativar a nossa fé em Deus. Mas não passamos por nada disso sozinho. O que eu quero que você entenda, que você nunca está sozinho. Deus vai estar sempre ao seu lado. Pastor, eu ando triste, eu ando abatido, eu ando, às vezes nem falo contigo, não tenho vontade, às vezes eu ando cabisbaixo. Você sabia, meu amado, que Deus te respeita e Ele fica do seu lado, Ele não te abandona? Ele não te abandona, querido.
Ele está do seu lado, simplesmente para que você fale, Pai, eu preciso. Ele atua na sua vida. Ele jamais vai te abandonar. Mesmo passando pelas águas, Ele não vai te abandonar. Passando pelos rios, Ele não vai te abandonar. Passando pelo fogo, que aí tem que agir a nossa fé, é a nossa vida espiritual. Ele não vai te abandonar. Ele está com você 24 horas das nossas vidas. Amém, querido? Glória a Deus. Então eu quero ver com você aqui hoje 3 pontos rapidinho do poder, né, da atuação de Deus nas nossas vidas. Primeiro ponto dessa noite, nos momentos de provação nós devemos lembrarmos que Deus mantém o controle sobre Satanás e os demônios. Eu quero que você entenda que no meio das suas lutas, das suas dificuldades, das suas afrontas, dos problemas familiares, dos relacionamentos familiares, Deus, Ele mantém o controle sobre Satanás e seus demônios. A Bíblia mostra muito claro, meu amado, quando o diabo vai diante de Deus ali acusar Jó. Jó, capítulo 1, ele vai lá e falar de Jó, e ele vai querer tocar, e o grande plano de Satanás era mas Deus tinha um plano ainda maior ainda do que o de Satanás na vida de Jó. Então ele vai lá diante de Deus e fala assim, mas ele te serve porque ele é rico, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem tudo outro. Sabe que Deus fala para ele, em tudo você pode tocar, você só não vai tocar na vida dele. Sabe o que ele está querendo dizer aqui, meu amado? Que ele tem controle sobre Satanás e os seus demônios. Você pode tocar nos bens, você pode tocar nos filhos, mas na vida dele você não toca. Que eu quero que você entenda, querido, que no meio das lutas, nos momentos de provação que você está enfrentando, Deus, Ele tem o domínio sobre os demônios. Deus tem o domínio sobre Satanás e seu exército. Por isso, querido, que eu quero que você entenda nessa noite, que Deus está no controle da sua vida. Nós só vamos perder se nós perdermos esse controle. Amém? O plano de Satanás era envergonhar Jó. Você sabe qual era o plano de Deus para Jó, querido? Eu estava lendo esses dias e meditando no livro de Jó. Porque se você ler o livro de Jó, você fala, meu Deus, parece que Deus gosta de brincar com as pessoas. Você começa a ler, eu não sei você como quando eu começo a ler, eu começo a fazer os meus questionamentos. Eu falei, Jesus, não é possível, papai, o senhor está brincando com a vida de um homem. Mas não, meu amado. Jó 42 me deu a resposta. Sabe o que ele fala em Jó 42? Eu te conhecia de ouvir falar. Amado, Jó passou tudo aquilo que ele passou só de ouvir falar de Deus. Deus amava tanto a Jó, meu amado, que ele queria se manifestar para Jó. Porque o que ele fala? Eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. Você já viu o privilégio maior que esse? De ver Deus face a face. O plano de Satanás na vida de Jó, meu amado, era envergonhá-lo, era entristecê-lo, era ver se verdadeiramente ele tinha fé em Deus, se verdadeiramente ele era justo e fiel, como ele se apresentava a ter. Só que Deus tinha um plano maior, meu amado. Deus amava tanto a vida de Jó que falava, eu quero estar pessoalmente na frente desse homem. Ele pode passar o que for, mas um dia ele vai ver a glória face a face comigo. Então, meu amado, o que eu quero que você entenda nessa noite, que no meio das provações, Deus mantém o controle sobre Satanás e seus demônios. No meio das provações, meu amado, Deus mantém o controle sobre os seus anjos. Você sabia que no meio dessas atividades, no meio dessa loucura que nós vivemos, Deus mantém controle sobre os anjos. Deus, meu amado, Ele está com os anjos controlados nas mãos. Já viu aquela passagem lá na Bíblia, quando Davi não era para fazer a contagem do povo, e Davi desobedece. E Davi vai lá e conta o povo, faz lá, né, a contagem do povo. O que Deus faz? Manda um anjo. Naquela noite, 70 mil judeus caiu por terra
morto pelo anjo. E você sabe qual era a maior angústia de Davi? Que as pessoas estavam sendo mortas e só Davi via o anjo matar as pessoas. Até que Davi vai lá, se humilha, se dobra diante de Deus, e Deus fala para o anjo, pode parar agora. E o anjo para. Você lembra de um rei que estava ali oprimido, não sabia o que fazer, o exército de Senaqueribe tinha fechado, o rei Ezequias, ele não sabia o que fazer, e aí ele ora a Deus, e o que Deus faz numa noite? Manda um anjo, e 185 mil filisteus caem no exército inimigo numa noite. O que eu quero que você entenda, querido, que Deus tem o controle sobre os anjos. Abre a sua Bíblia lá em Salmo 91. Salmo de 91. Volta um pouquinho para trás aí. Salmo 91. Aliás, é um salmo maravilhoso. Gostaria que você lesse todo esse salmo. Mas Salmo 91, o versículo 11 fala assim, ó. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Então, querido, no meio das nossas lutas, das nossas dificuldades, Deus tem o controle sobre os anjos. Amém? Deus tem o controle do universo. O Senhor fez a terra, criou todas as coisas. Você pode ver, meu amado, que nada sai do controle de Deus. A noite chega quando chega a hora dela, o dia amanhece, entendeu? A tarde chega, vem de novo a noite, nós dormimos, acordamos, está tudo no controle de Deus. Você olha, você continua vendo o sol brilhar, porque Deus pôs, a lua na posição que Ele pôs, as estrelas, continua tudo no controle de Deus. Então, em meio ao caos, Deus tem o controle do universo. Amém? Glória a Deus. Deus tem o controle, meu amado, da história. Nós escrevemos a nossa história, todos nós aqui. Você está aí escrevendo a sua história. Alguns já estão mais avançados na vida, outros estão começando agora, os jovens estão vindo, e a sua história está sendo escrita sobre a face da terra. E Deus tem o controle sobre a nossa história sendo escrita. Mas Deus também, meu amado, Ele tem o controle da história da sua igreja. Atos, capítulo 1, versículo 8, que ele fala assim, ó, e sereis minhas testemunhas, ao descer sobre vós o poder do Espírito Santo de Deus. E ainda vamos ser testemunha aonde? Em Jerusalém, Samaria, né, e na Judéia, até os confins da terra. Então, ele tem o controle sobre a igreja, sobre a história da igreja. E o Senhor e Deus tem o controle de tudo. E por final, Deus tem o controle de nossas vidas. Você sabia, querido, que antes da sua vida, antes de você ser gerado, antes de você vir aqui, Deus já tinha começado a escrever a história da sua vida. É, pastor? Abre lá em Salmo 139. Está em Salmo, vai lá para o versículo, capítulo 139. Salmo 139. Salmo 139, versículo 16. Presta atenção nesse versículo para você ver que Deus está no controle das nossas vidas. O que ele fala? Ó, os meus olhos, os meus olhos me viram, os teus olhos me viram em forma, uma substância ainda em forma. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Antes de você nascer, quando você foi ali, meu amado, projetado para vir para este mundo, Deus vai ali, quando Ele fala assim, os seus olhos me viram uma substância informe. O que é? Algo que não tem forma. É algo ainda que não tem forma nenhuma. Então Ele fala assim, os seus olhos me viram, ainda eu sendo formado no ventre da minha mãe, e os meus dias foram escritos antes deles existirem. Então Deus tem, meu amado, o comando das nossas vidas. A história, a sua história, antes de você vir neste mundo, já foi escrita.
E você sabia que Deus, meu amado, sendo um Deus justo, amoroso, como nós conhecemos, sendo um Deus, meu amado, que deu o seu próprio Filho para morrer por mim e por você, você acha que Ele ia ficar escrevendo história ruim de nossas vidas? É que quando nós nascemos fora do projeto, dos planos daquilo que Deus formou, daquela história que Deus criou. Sabe o que acontece? A nossa vida toma um outro rumo. E aí Deus vai formando de algum jeito, de alguma forma, até que nós voltamos de novo para o trilho aonde Deus quer as nossas vidas. É dessa forma que nós vivemos. Você sabia que Deus, meu amado, tem o controle da sua vida? Você quer ver uma coisa? Abre lá em Mateus capítulo 10. Olha, isso aqui é interessante demais para você entender como Deus tem controle. Marcos, capítulo 10. Desculpa, Mateus capítulo 10. Olha como que Deus tem controle das nossas vidas. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, encontraram? Versículo 30, olha que fala a Bíblia. E quanto a vós, até os cabelos de toda a cabeça estão contados. Deus, meu amado, tem tanto controle da sua vida, que até os seus cabelos está contado. Ele sabe até os que caem. Ele sabe, está no controle. A palavra de Deus falando, tudo está no controle. A nossa vida está no controle de Deus. A minha vida está no controle de Deus. O universo está no controle de Deus. A história está no controle de Deus. Os demônios estão no controle de Deus. Os anjos estão no controle de Deus. Agora a grande pergunta nessa noite, para que você possa entender o que Deus quer. A pergunta é: nós temos deixado Deus estar no controle das nossas vidas? Sim ou não? Você sabia, meu amado, que Deus está no controle de tudo. Ele escreveu os dias das suas vidas, das nossas vidas. Ele sabe até quantos fios de cabelo tem nas nossas cabeças. Mas e nós? Temos deixado Deus no controle? Uma coisa é você saber que Deus está no controle de tudo. A outra coisa é você entender se você tem deixado Deus estar no controle da sua vida. Se verdadeiramente Deus está no controle da sua vida. Grandes erros, meu amado, que nós às vezes cometemos, grandes falhas na vida, e nós temos visto hoje muitas pessoas serem destruídas, justamente por não se encontrar no controle de Deus. Não é porque Deus não está no controle, Deus está no controle, é que a pessoa não colocou Deus no controle. Se nós não tivermos Deus no controle das nossas vidas, meu amado, nós temos uma vida fracassada. Se Jesus não viesse trilhar um caminho para nós, nós vivíamos até hoje andando por caminhos errados. O que eu quero que você entenda, querido, que uma coisa é Deus querer fazer por você, a outra coisa é você permitir que Deus faça. Mas pastor, Deus não é o Todo-Poderoso que fez céus e terra. Deus não colocou o sol para brilhar. Deus não contou os cabelos que eu tenho na cabeça. Deus não escreveu os dias. Ele fez tudo isso. Só que o que eu quero que você entenda, querido, que dentro de nós há um direito de escolha. Ele é tão perfeito no que Ele criou, a minha vida e a sua, que dentro de nós há um direito de escolha. E você sabe por que Ele colocou um direito de escolha dentro de mim e de você? Justamente, querido, para Ele não ter o que Ele tem no céu. No céu Ele tem os anjos adorando 24 horas. E os anjos adoram muito melhor que nós. Sabe por que Ele colocou um direito de escolha na minha vida e na sua vida? Porque Ele quer receber uma verdadeira adoração. Ele quer, meu amado, receber alguém que adore a Deus de verdade. Não, meu amado, pensando no que vai receber, no que vai ganhar, no que vai ter, no que Ele vai poder fazer. Mas adore a Deus pelo que Ele já fez pelas nossas vidas. Deus está no controle de tudo, do universo, de tudo.
Mas dentro de nós está um direito de escolha. Você pode ver, querido, nem todo mundo quer andar com Deus. E você pode ver, meu amado, que nós não estamos hoje. E graças a Deus, hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, que já não cai mais raio do céu fulminando mais ninguém. A terra não abre mais comendo ninguém. Não cai mais chuva de fogo lá destruindo cidade. Nada disso acontece. Sabe por que nada disso acontece, meu amado? Porque quando Deus tem vontade de fazer isso, Ele olha as mãos do seu próprio filho furada. E aí Ele lembra da cruz. Ele lembra que a cruz nos resgata. Que a cruz nos coloca diante de Deus. Então, querido, o que eu quero que você entenda nessa noite, meu amado, é que se verdadeiramente Deus está no controle de tudo, deixa Ele estar no controle da sua vida a partir de hoje. Deixa Ele estar no controle da sua família. Quantas famílias hoje, meu amado, estão sendo destruídas? Quantos filhos estão sendo ceifados? Quantas coisas ruins acontecendo no meio, na vida conjugal? Quantas coisas ruins estão acontecendo? E sabe por quê, meu amado? Porque Deus tem o controle de tudo, mas às vezes nós não permitimos Deus estar no controle da nossa família. Eu e você tem que permitir isso. Eu e você, meu amado, temos que querer isso. Eu tenho que querer que Deus esteja no controle da minha vida, da vida da minha esposa e na vida do meu filho. Eu tenho que querer isso. Sabe por que muitas famílias estão sendo destruídas? Porque Deus não está no controle dessas famílias. Ele tem até todo o poder para estar. Mas pelo livre escolha, Ele não está. E o que eu quero que você entenda nessa noite, querido, é que nós temos que ter a consciência de deixar Deus no controle da minha família. Porque eu só vou poder ser um bom pai se eu for moldado pelo Espírito Santo de Deus. Eu só vou conseguir, meu amado, ter uma bela esposa se ela for moldada pelo Espírito Santo de Deus. Eu só vou conseguir, meu amado, ter bons filhos se eles forem moldados pelo Espírito Santo de Deus. Porque se nós formos moldados segundo este mundo, nós geramos morte sobre nós. Porque o mundo quer que nós andamos segundo os passos que eles têm nos oferecido. Mas não, querido. Você tem que ter hoje a consciência. Eu e você, jovens, crianças, famílias reunidas aqui. Que eu e você temos que pôr Deus no controle da nossa família. Eu não sei você, querido, eu estou sentindo algo, ataque muito sobre as famílias. E às vezes nós achamos que é coisas naturais. Às vezes nós achamos que é coisa do acaso. Às vezes nós achamos, querido, que é a água que está descendo e está tudo normal. E eu vou dizer para você que não é não, querido. Deus está começando um avivamento sobre a face da terra. E o inimigo quer desestabilizar totalmente as famílias. Porque esse avivamento, meu amado, ele vai fazer parte junto com as famílias. É esse o avivamento que Deus quer trazer sobre a face da terra. Mas eu e você temos que entender isso. Que nós temos que colocar no controle Deus das nossas famílias. As nossas famílias têm que estar no controle de Deus. Quantas pessoas estão aí afundadas em dívidas? Ah, pastor, ó, eu sirvo a Deus, o senhor fica tranquilo, eu vou na igreja, vou a todos os eventos, mas a vida financeira cuido eu. Sabe o que eu vou te falar, meu amado? Como um dia eu me encontrei afundado num lamaçal de dívidas, não achando saída para fazer mais nada. Sabe por quê? Porque muito tempo eu quis ter o controle da minha vida financeira. Enquanto eu estava com o controle da minha vida financeira, meu amado, eu só patinei e perdi. O dia que eu entendi, que eu coloquei Deus no controle da minha vida financeira, a minha vida mudou. O dia que eu entendi, meu irmão, cheguei diante de Deus, falei, Pai, eu não sei administrar minha vida financeira. Pai, o Senhor tem que fazer um milagre, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais andar de cabeça baixa, não aguento mais dever, não aguento mais tentar construir, nada dá certo. Sabe por quê? Porque a minha vida financeira estava no meu controle. Eu queria dominar, eu queria fazer as coisas, eu queria fazer aquilo. E sabe o que aconteceu, meu amado? Não cheguei a lugar nenhum. O dia que eu entendi, falei, Deus, a partir de hoje, a minha vida financeira está no controle do Senhor. Acabou, mudou.
Mudou. Mudou a minha vida. Mudou a vida da minha família. Mudou a vida da minha esposa. Mudou o nosso casamento. Mudou tudo. Porque pensa em algo que destrói casamento, é vida financeira. O homem não dorme à noite. Traz um estresse total para dentro de casa. É vida financeira. E aí você fala assim, pastor, mas se Deus está no controle de todo o ouro e toda a prata, por que não faz chover? Porque se cai uma barra de ouro na sua cabeça, você morre. Por isso que ele não vai fazer chover. Então, querido, nós temos que entender isso, amado. Nós temos que colocar Deus no controle das nossas vidas financeiras. Parar de sermos pessoas movidas pelas emoções. Parar de sermos criancinhas, bebês. Sabe aquela criancinha, quando você dá umas moedas, enquanto ela não vai gastar moedinha, não sossega. E tem muito adulto dessa forma, querido. Cata o salário, cata lá o lerite, já deve até os zeros que estão ali. Eu ouvi um pastor falar que tem devorador que anda longe de alguns certos irmãos. O devorador fala, pastor, o devorador não passa nem perto de alguém, porque ele vai levar até o que o devorador levou. Nós temos que tomar cuidado, querido. Às vezes a nossa vida financeira precisa estar no controle de Deus. Entrega hoje, fala, Deus, está aqui, até agora eu só dei cabeçada. Amém? Quantas pessoas não têm vivido uma vida espiritual no nível máximo? Sabe por quê? Porque às vezes não tem o controle de Deus na vida espiritual. Consegue só ser uma pessoa boa, bem religiosa. E uma pessoa bem religiosa, meu amado, não vai te levar a lugar nenhum. Nós temos que ter uma vida ativa, espiritualmente saudável na presença de Deus. Deus quer levantar, meu amado, uma igreja saudável espiritualmente. Uma igreja, meu amado, que sabe discernir momentos que tem que ataque de Satanás. Você pode ver, meu amado, tem coisas acontecendo que todo mundo está achando que é um acaso. Mas começa a andar com as pessoas espirituais. As pessoas vão falar, tem coisa errada. Tem um ataque sobre as famílias. Tem um ataque sobre a saúde das famílias. Tem um ataque nos casamentos. E às vezes nós vamos deixando tudo parte, achando que é o acaso. Então nós temos que ter a nossa vida espiritual nas mãos de Deus. Tirar mesmo, larga a mão de ficar controlando a sua vida espiritual. Achar que vem aqui no culto e faz uma adoração de 3, 4 louvores e acha que conquistou o céu. Isso não é adoração não, querido. Isso não é adoração não. Adoração é ter uma vida transformada em qualquer lugar que você esteja. Adoração, meu amado, é onde você estiver, as pessoas veem Jesus brilhando em você. Adoração, meu amado, é aonde você abrir os lábios, as pessoas falar, sai vida desses lábios. Isso é uma adoração. Achar que nós vemos aqui um domingo e quinta-feira, e ouvir alguns louvores e achar que já é o dono do céu, não somos não, querido. Nós temos que ser, meu amado, cheio do poder do Espírito Santo, não só dentro da igreja, mas cheio do poder do Espírito Santo dentro da nossa casa, no nosso casamento, com os nossos filhos, na nossa escola, aonde você estiver, você tem que ser cheio do poder do Espírito Santo. O mal que tem acontecido, querido, que nós temos levado uma fé muito religiosa e achamos que é só de domingo, só de quinta-feira que eu tenho que ser santo. E sem santidade ninguém vai ver a Deus, não. É a palavra de Deus que fala isso. Está na hora de nós tirarmos o controle da sua vida espiritual e dar nas mãos de Deus. Ele tem que ter o controle da sua vida espiritual a partir de hoje. Ele tem que ter o controle da vida financeira a partir de hoje. Ele tem que ter o controle da sua família a partir de hoje, querido. Para nós podermos ter uma vida abençoada com Deus. Deixa eu apressar aqui. E o terceiro ponto, se Deus está no comando de tudo, devemos primeiro confiar nas palavras de Jesus, a Bíblia. Tem um homem na Bíblia que nos dá uma grande lição. Tem um homem na Bíblia, meu amado, que nos mostra algo tremendo, que é o centurião de Cafarnaum. Aquele homem vai pedir algo para Jesus. E quando ele chega para Jesus, ele fala, olha, vai orar, ora pelo meu servo que está doente em casa. Jesus fala, eu vou lá. Ele fala, não precisa nem ir. Só dá uma palavra de poder.
Eu também sou homem de autoridade, como você. Eu mando ir e vai. Naquele momento, aquele homem confiou na palavra de Jesus, querido. O que nós, igreja, nós estamos precisando é confiar na palavra de Deus. O que eu e você hoje precisamos, querido, é confiar no que nós aqui, na verdade que está escrita. A palavra fala: conhecereis a verdade vos libertará. Mas por que nós não andamos libertos? Por que ainda somos escravos de tantas limitações? Por que ainda somos escravos de tantas coisas pequenas na vida? Se a palavra fala que nós somos libertos. Porque na verdade nós, meu amado, temos que aprender a viver a palavra de Deus. Temos que aprender, meu amado, a confiar nas palavras de Jesus. Outro ponto, estarmos tranquilos. Lançar, meu amado, sobre o Senhor a nossa ansiedade. Não precisa abrir para nós tomarmos tempo, mas lá em 1 Pedro fala: lança sobre Deus as nossas ansiedades. 1 Pedro capítulo 5, 7 fala para nós lançarmos as nossas ansiedades sobre o altar. E tem gente, meu amado, que não consegue viver tranquilo. Não consegue ter uma noite de sono tranquila, não consegue, meu amado, ter um casamento tranquilo, não consegue ter filhos tranquilos, porque é dominado ali, por um espírito chamado ansiedade. Não podemos, querido. Se Deus está no comando de tudo, devemos esperar em Deus. Tem pessoas, meu amado, que coloca os burros na frente das carroças, como é que é? As carroças na frente dos burros, né? Na frente dos bois. Não espera uma resposta de Deus e vai fazendo as coisas. Quantas pessoas, meu amado, têm dado cabeçada aí? E Deus no comando de tudo, mas tem dado cabeçada, por quê? Porque não consulta Deus na hora que vai fazer. Sabe uma coisa que eu aprendi? A consultar Deus nas pequenas coisas. Eu tenho tantos testemunhos, aqui está minha esposa, de consultar Deus nas pequenas coisas. De consultar Deus para ir comprar um colchão. Sabia disso? Eu aprendi a consultar Deus nas pequenas coisas. De ouvir Deus nas pequenas coisas. Tá? O dia que nós fomos comprar um colchão, nós esperamos, confiamos em Deus, oramos e fomos comprar um colchão. Querido, nós rodamos lá, o colchão valendo R$600. Todo mundo dividindo o colchão lá em 12 vezes. E nós entramos no lugar, entramos no outro, entramos numa loja. O cara veio, era o mesmo preço do colchão das outras lojas. Falei para ela: é caro, trem mesmo. Ela falou: mas para dormir bem tem que pagar caro. Eu já não aguentava mais o meu. Faz tempo. Eu e a Ju, nós tínhamos um colchão que quando eu e ela deitava, nós ia para o meio, ficava os dois. Para descer era uma luta, porque o colchão afundava. Né? Você já imaginou? Ela falava: fica no seu lado. Eu falei: mas que jeito, só se eu subir a montanha. Ela falou: então vai para o seu lado você. Eu falei: só se você subir a montanha. Ficava os dois no meio. Não tinha condição. E aí nós chegamos, rodamos lá dentro do shopping, e nós olhamos o mesmo colchão em várias lojas. Aí chegou uma pessoa, o vendedor nos atendendo, falou assim para nós: espera só um minutinho. Aí chegou um rapaz e falou assim: acho que chegou algo para você lá no seu setor. E ele atendendo e mostrando e falando do colchão. Né? O colchão é mais ou menos, o mais barato que nós achamos era 10 de 60. Ele ia fazer para nós sem juro. Ele falou: tá bom. Aí ele saiu. Aí ele voltou com um papel, eu e a Ju já pulando em cima do colchão, que beleza. Essa noite vai dormir um em cada canto. Né? Fazendo festa já, eu ia fazer em 10 vezes. Era o preço que eu tinha achado em todas as lojas. Aí o cara chegou e falou: rapaz, não sei o que aconteceu. Nunca aconteceu isso, era 2 horas da tarde. Toda vez que vai entrar alguma coisa em oferta, entra no final da tarde e nós abrimos o dia com a oferta. Foi ele que falou isso para mim, eu ouvi da boca dele. Ele falou: mas por quê? Está vendo esse colchão que você está pulando em cima aí? Entrou em oferta agora, está aqui, 350, você vai pagar 10 de 35. Aí eu falei: eu já até sei quem mandou o fax. Por quê, meu amado? Confiar em Deus. Já pensou se eu fosse comprar no que me fez 555? Estava perdendo 5, né? Ou 5, estou fazendo um grande negócio. Mas não, querido. Quando você orar, aprenda a confiar em Deus.
Por que muitas vezes nós quebramos a cara? Porque nós não confiamos em Deus. Aprenda, confia, busque em Deus, acredita. Mas não faz aquelas orações, Deus, estou pondo nas tuas mãos, fica puxando, não. Põe na mão de Deus e esquece, tira a ansiedade do seu coração. Amém? Se Deus está no controle de tudo, devemos exercitar a nossa fé. Se Deus está no controle, devemos adorar a Deus. Isso nós devemos fazer. Amém, queridos? E um ponto importante aqui, antes de nós orarmos, na conclusão, uma observação muito grande aqui desse texto. Volta lá para Isaías 43. Deixa eu te mostrar algo aqui que Deus revelou tremendamente ao meu coração. Isaías 43, volta aí, daqui a pouco nós já vamos encerrar. Vamos orar. O relógio está me olhando aqui. Eu vou orar. Isaías 43. Todos encontraram? Volta aí no texto que nós lemos. Esse texto, meu amado, está dizendo justamente do controle de Deus. E Deus está falando, como nós começamos a ler ali no versículo 1, que foi Ele que nos formou, foi Ele que nos criou, que nós somos dele. O versículo 2 está dizendo que por onde nós andarmos, seja por muitas águas, Ele vai estar conosco, seja pelos rios, Ele vai estar conosco, seja pelo fogo, Ele vai estar conosco. Então nós vimos aqui o controle absoluto de Deus. Até nós lemos no versículo 13, dizendo desta forma: agindo Deus, quem impedirá? Agindo eu, no caso, é agindo Deus, quem impedirá? Mas você sabe duas coisas que eu achei do versículo 1 ao versículo 13, que é muito importante para nossas vidas, que está no controle de Deus. Primeira coisa que eu quero que você entenda, meu amado, que está no controle de Deus, Ele não abre mão, está no versículo 5. Olha aí no versículo 5, fala assim, ó: não temas, pois, porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Uma coisa importante, querido, que eu quero que você encontre, que está no controle de Deus, e Deus faz questão de falar isso, é a família. Olha o que ele fala nesse versículo, ó: não temas, pois, eu sou contigo. Eu trarei a sua descendência. E se você continuar lendo os 6 e 7, vai estar falando dos filhos, que ele vai trazer os filhos. Sabe o que eu vejo importante do controle de Deus, meu amado? Que Ele prioriza a família, Ele prioriza estar no controle da família. Que nós, meu amado, temos que dar liberdade para Deus estar no controle das nossas famílias. Que família é muito importante para Deus. Deus não abre mão, meu amado, de um casamento. Deus não abre mão, meu amado, de filhos. Deus não abre mão disso. A família é algo importante para Deus. E você sabe algo mais importante também nesse texto que eu li? Está no versículo 8. Que ele fala: traze o povo que ainda não tem olhos, é cego e surdo, e ainda que não tem ouvidos. Sabe o que está falando aqui, meu amado? Duas coisas que Deus prioriza estar no controle: é das almas perdidas e da família. Você sabia que é um desejo de Deus ganhar as almas? Quando Ele fala assim, ó, traz os cegos e traz os surdos, Ele está falando justamente: eu estou no controle dessas almas perdidas. Eu quero salvar essas almas perdidas. Deus não abandonou, meu amado, os perdidos. Deus não abandonou aquele que ainda não teve um encontro com Jesus. Deus não abandonou, meu amado, aquele que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador. Deus ama, Ele manda trazer essas pessoas. Ele fala: traz os que são cegos e traz os que são surdos. Sabe o que está querendo dizer? O mundo anda numa cegueira. Tem ouvido, mas não consegue ouvir a verdade. Tem os olhos, mas não consegue ver o que Deus tem feito. Mas Deus, meu amado, Deus, Ele está no controle da salvação das almas. Eu e você só temos que fazer a nossa parte. Sabe o que vai dizer, meu amado, lá no livro de Atos 2, 47?
que Deus acrescenta os que vão sendo ganhos. Qual é o maior desejo de Deus para a sua igreja? Ganharmos almas para o Senhor. Qual é o maior desejo de Deus? Que as famílias sejam abençoadas. O que eu e você hoje tem que entender, que depende de mim e de você, colocar as nossas vidas no controle de Deus hoje. Agora, no controle de Deus, meu amado, nós temos que agradar a Deus. O que tem feito com que Deus se separe? O pecado. Para estar no controle de Deus e para Deus fazer controle sobre as nossas vidas, nós não podemos ter parte com o pecado. Pecado pode até acontecer, mas ser um acidente e logo em seguida nós nos consertarmos. Porque a palavra fala que o pecado e as nossas iniquidades faz separação de Deus. Então eu e você hoje temos que entender isso. Está na hora de nós darmos totalmente todo o controle absoluto nas mãos de Deus, de tudo, e confiar no Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos orar. Tem um louvor lá. Eu queria que você, se você estiver tendo momentos vitoriosos, atravessando momentos muito bons na sua vida, se você nessa noite está aqui e está olhando e falando, graças a Deus a minha vida está no controle, a minha vida está muito boa, eu vou dizer que até esse controle que você acha que está, é Deus que está no controle. Mas se por outro lado, meu amado, se por outro lado você está atravessando um momento de tribulação, procure entender, meu irmão, que nessa noite Deus não quer que você esteja sozinho. Deus não quer, meu amado, que você leve tudo sozinho. Ele quer fazer parte. Mas Ele quer que nessa noite você entregue nas mãos dEle. Quero que você curva a sua cabeça. Eu não sei o momento de dificuldade que você está passando nessa noite. Eu vim aqui te apresentar que nós temos um Deus que tem o controle de tudo. Tem o controle sobre os demônios, tem o controle sobre os anjos, tem o controle do universo, tem o controle, meu amado, da história da igreja, tem o controle das nossas vidas. E o que eu quero que você entenda nessa noite, para que você vá para sua casa feliz e durma uma noite tranquila, é que eu e você temos que fazer a nossa parte. Está na hora, meu amado, de nós rompermos com o fracasso. Está na hora de nós rompermos com a ansiedade e aprendermos nessa noite a confiar em Deus, a confiar simplesmente em Deus e saber, meu amado, que Ele, meu amado, prepara para você o de melhor. Mas você nessa noite tem que deixar nas mãos de Deus. Querido, eu criei meu filho nos caminhos do Senhor. Meu filho cresceu na igreja, ao lado do altar. Meu filho conheceu tudo de viver, de andar, da igreja. E até os 18 anos, eu ensinei tudo que eu pude para ele. Mas um belo dia ele quis estar no controle da sua própria vida. E eu e minha esposa não podemos mais controlá-lo. Hoje ele tem o controle da vida dele. Vejo aqui hoje muitos jovens, muitos adolescentes. Enquanto você é adolescente, você está no controle dos seus pais. Mas vai ter um belo dia que você vai ter o controle. E é nesse dia que você tem que entender que você não consegue ter o controle. Você precisa estar na mão de Deus. E essa reciclagem que eu estive, querido, nós oramos. Porque ali teve um projeto muito bom para filho de pastores. E foi apresentado ali muitas ferramentas para trabalhar com filho de pastores. E eu e minha esposa, nós nos decepcionamos, porque nós queríamos que nosso filho tivesse. E no meio daquela agitação, no meio daquele mover, veio um pastor até mim, me abraçou. E sabe o que ele falou para mim? Deus manda dizer para você deixar o controle da vida do seu filho na mão dele, para você dormir em paz,
para você continuar fazendo a obra e aprender a confiar em Deus. Eu compartilhei com a minha esposa. E a partir de então, nós temos tentado e entregado na mão do Senhor. Estou te contando isso, querido, porque eu não sei a dificuldade que você se encontra nessa noite. Mas eu estou aqui para te dizer que é momento de você pôr nas mãos do Senhor. E você se permitir Deus continuar trabalhando na sua vida. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por essa noite, por essas famílias preciosas. Deus, obrigado por cada vida, cada jovem, cada família aqui nesta noite. Deus, que nós viemos aprender mesmo que o Senhor tem o controle de tudo. Como diz a tua palavra, agindo Deus, agindo o Senhor, quem poderá impedir? Nada vai poder impedir o plano que o Senhor tem na vida de cada um. Nada vai poder impedir, meu Pai, o plano na família que o Senhor tem de cada um. Nada vai poder impedir, meu Pai amado, a vida abençoada financeiramente, fisicamente, espiritualmente que o Senhor tem na vida de cada um. A única coisa que nós queremos nessa noite é entregar nas tuas mãos o controle das nossas vidas. Pai, abençoa cada um aqui. Pai, o Senhor conhece a luta, a dificuldade, as afrontas. E nesse momento nós aprendemos a entregar no seu altar. E como filhos do Senhor, a descansar em Ti. Pai, que nós aprendemos a descansar no Senhor, para que o Senhor possa continuar trabalhando em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Ainda dá tempo. Eu não sei se você percebe, eu sempre falar isso. Ainda dá tempo. Enquanto dá tempo, vamos nos abraçar todos. É que um dia que vai ser muito grande, não vai dar tempo de abraçar todos. Abraça o seu irmão e fala para ele aí, ó, você está lembrado do dia 8? Está lembrado do dia 9?